divindade que há dentro de nós. E eu estou tentando hoje com vocês, né, estudar aí essa divina força de forma bem simples, que a gente consiga buscar o conhecimento dessa imensa força, né, que a gente às vezes se pergunta, né, o que eu tenho de especial, quem eu sou, né? Muitos têm essa dúvida, e se essa força realmente ela existe, né? Falando da força que é Deus, nosso Pai divino, mestre, criador, que trouxe para a gente Jesus aqui na terra, que nos ensinou a como chegar até Ele, porque o nosso objetivo é sim chegar até Deus, ao Pai, né? E essa força ela tem que estar dentro de nós. E muitos, né, no mundo de hoje em dia, durante a fase da infância, né, eu me lembro que eu estou com 47 anos hoje, eu me lembro que na minha infância eu não tive, né, um berço espírita. Eu era católico, não praticante, a minha família, né, meus pais. E eu me lembro, né, do mundo que eu vivia. Eu morava em fazenda e tudo era lindo, né? A visão da infância traz um mundo maravilhoso para a gente. Mesmo a criança que vive em lugares, né, bem deficitários aí, né, ela tem na sua essência, né, a doçura, a brandura e a visão bela do mundo, né, porque ela busca nas brincadeiras, ela busca na sua essência todo momento de alegria, né, com os amigos, com os pais. Hoje a tecnologia ela está trazendo as crianças mais para dentro de casa. A pandemia, né, ainda ajudou mais ainda. Mas para quem tem talvez a mesma faixa etária, né, da minha idade, pode se lembrar que lá atrás não existia isso. A gente brincava na rua, né, a gente tinha os amigos, né, não que não tenha hoje, mas a proximidade era muito maior. Então quando a gente passa por essa fase da infância, ainda nós temos ainda uma ligação muito forte com o mundo espiritual, porque a gente está formando o nosso conhecimento, né, o nosso caráter, né, o nosso perfil humano. E Deus, Ele está nas belezas do mundo, né? Então, quando criança, a gente enxerga isso. Às vezes eu ia tomar leite no curral, às 5 horas da manhã com meus amigos, quando eu morava na fazenda. E ali tinha os trabalhadores, né, ali daquele local. E eu não via, né, a parte difícil da vida, né? Eu era uma criança. E eu via a parte divertida, né? A gente no meio do gado, no meio dos cavalos, lá em Sertãozinho, né? Eu morava lá. E a minha família trabalhou em usina a vida inteira, então eu morei nas usinas, nas fazendas, né? Era muito bom. E eu, como criança, eu só via aquela parte gostosa, né, divertida, entre os trabalhadores que ali estavam, na lide, né? Acordavam ali 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu só chegava na hora boa, evidentemente que na hora de tirar o leite, levava o Nescau lá e tomava meu leitinho com meus amigos. Aquilo para nós era uma diversão, né? Depois a gente vinha, né, brincando entre as árvores e tudo mais. E eu não tinha, né, dentro aquele cenário, né, de trabalho, de lida, de labor, né, às vezes até de sofrimento, porque as pessoas trabalhavam muito ali naquele momento, mas trabalho não é sofrimento, tá? Eu digo assim, naquele momento algumas pessoas tinham, né, uma necessidade muito forte, até numa idade mais avançada de estar ali, né, às vezes nem podendo muito fazer exercícios, né, com o corpo, e estava tirando leite ali sentado num banquinho, que era, depois que eu fui entender que aquilo era um trabalho duro, né, não era um trabalho simples, né. E enfim, né, quando a gente está nessa idade da infância, nós enxergamos um mundo maravilhoso, né? E isso com o nosso desenvolvimento, né, a nossa pureza, né, a gente não tem essa sensibilidade emocional ainda nesse momento, né? E qual é a figura de Deus que vinha então na minha mente, né? Porque minha mãe me ensinava alguma coisa ali, meu pai também, algum parente da família.
eu tinha aquela ideia, né? Conforme eu fui crescendo, fui me tornando mocinho e tal, eu tinha aquela ideia daquele senhor, né? Deus estava lá e ele ficava ali comandando todo mundo, e, né? Enfim, é essa nossa mentalidade, né? Passando da infância para a juventude. E aí nós temos essa imagem, né? Essa ilustração, né? Que representa, mas não, Deus não tem, né? Um corpo físico, nem nunca viu Deus, né? Nem nunca viu Ele. Então fica aquela imagem, mas conforme a gente vai evoluindo e a gente vai tomando, né? O caminho e a aproximação da vida espiritual ou da espiritualidade, nós começamos a formar novos conceitos de Deus, que é essa força divina que está em nós, está dentro de nós. E eu vou usar o meu exemplo. Naquele momento eu fui começando a tomar um pensamento diferente, né? Já depois de casado, eu comecei a ter já alguns chamados, né? Para a religiosidade, para a espiritualidade. Isso lá para os meus 20 anos lá, né? 27 anos atrás. E aí eu começo, então eu tinha Deus ali na minha mente, né? No meu pensamento de jovem e tal. O mundo nos toma de assalto, né? Com a juventude, né? Os namoricos, né? Os amigos. Naquela época a gente podia falar de balada, né? Não era nem balada, era festa, né? Dentro de casa. Os mais velhos aí vão saber o que eu estou falando, né? Não que eu sou tão velho, mas quem está na minha idade sabe o que eu estou falando. Não tinha, né, tantas boates, né? Não tinha tantos encontros, era mais em casa. A gente fazia festas em casa, dançante, tudo mais, aquela coisa. E a gente tinha essa mentalidade de Deus, né? E de repente, durante esses chamados que eu tive, eu comecei a me aproximar da espiritualidade. É uma história mais comprida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu fui chamado. E esse chamado me aproximou, né, dessa maravilha que é o Espiritismo. E dentro dessa metodologia, que para mim naquele momento era uma metodologia, tá bom? Não era uma doutrina. Então eu só quero separar as fases para que a gente entenda bem o que eu quero dizer aqui. Era uma metodologia, mas ao adentrar na doutrina, eu entendi que aí sim virou uma doutrina para mim, e virou para mim as portas do conhecimento, né? Da ciência, da filosofia, da religião. Então passa do momento, né, onde você começa a ter uma imagem distorcida de Deus, no meu caso, né, e eu acho que muitos passaram por essa fase até sem perceber, porque não pararam ainda para pensar nisso, né? E durante os estudos que eu passei e passo até hoje, aqui é um estudo, né, eu também estou estudando, eu comecei a perceber que a minha sensibilidade emocional perante a espiritualidade, ela se transformou. Então, para que fique mais fácil, eu contei essa história, né, das faixas etárias aí, para dar uma introdução. E aí vem a pergunta, né, que todo mundo se faz, né? Que é Deus? Essa pergunta, ela é a primeira pergunta, a primeira questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec, ele questiona, né, os espíritos, e para começar a desenvolver, né, a sua linha de raciocínio perante as comunicações também maravilhosas com a espiritualidade. E os espíritos então respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí já começa, né, quando eu li pela primeira vez, porque é ler, tá? Quando você lê, quando a gente entra no espiritismo, você lê, depois você estuda, né? Porque você começa lendo, né? Lê rapidinho, depois você tem que voltar, porque você não entendeu nada, né? Eu me senti assim, não sei se eu tá similar ao que vocês sentiram. E aí você começa a voltar e estudar tudo isso. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Legal. Então já comecei a interpretar um pouco mais, mas ainda tem aquela dúvida, né? Porque se a gente for analisar o cosmos, a natureza, os animais dentro da natureza, né? A formação humana, desde a concepção ao nascimento, é maravilhoso, né? E a gente tem que se aprofundar nisso, porque
não é fácil entender esse questionamento. Que é Deus, né? Da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é fácil, né? Porém, tá bom, se Deus então é a inteligência suprema, então Ele está acima de todos e Ele comanda a tudo. Isso para mim ficou muito claro quando eu comecei a analisar e estudar, né, o cosmos da minha forma, tá? Eu não sou nenhum físico, nenhum astrônomo, nada disso. Sou uma pessoa simples que quer conhecer algo, né? E para mim algo divino e de mais importante na minha vida, que é Deus. Então aí vem a quarta questão, perdão, né, lá do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, lembrando lá das minhas raízes, né, na natureza ali, nas fazendas, os amigos, os meus relacionamentos, né, pessoais, eu percebo que tudo ali era espiritual. Nada era ao acaso. Nada, eu vou repetir, o nada não existe. Então, onde que eu posso encontrar, né, as provas aí da existência de Deus? Aí os espíritos vêm e dizem o seguinte: no axioma, né, que aplicai as vossas ciências. Porque se a gente for analisar, nenhuma causa existe sem o efeito, ou seja, não existe efeito sem causa. Nada é o acaso, como eu acabei de dizer agora, né? E isso também pode ser visto, né, quando a gente analisa a nossa relação familiar, por exemplo. Aí, para complementar, diz o seguinte: procura-se causa de tudo o que não é obra do homem, e a razão lhe responderá. Então, eu comecei a pensar, né, tudo isso que foi criado, eu tô primeiro aqui na Terra, eu não vou falar de cosmos, tá? Eu vou trazer mais para perto da gente, que é aqui o nosso mundo material. Se a gente for analisar o nosso mundo material dentro da natureza, fica muito claro isso para a gente, né? Porque não dá para a gente conhecer Deus da forma material, né? Eu tocar nele, né? Não dá. Mas Ele, como inteligência suprema, Ele trouxe para a gente o quê? Tudo aquilo que a gente pode ver e que o homem não consegue construir, que não é criação do homem. Então essa força que tem dentro de nós, que é Deus, já está claro aqui para a gente, né, que Ele vem mesmo de algo que a gente ainda não tem sentidos para conhecer. Aí então eu perdi, né? Deus, então, na minha cabeça, Ele perdeu aquela imagem daquele velhinho barbudo, né? Aquela imagem que vocês viram lá atrás, e passou a ter uma outra imagem para mim, né? Porque aí a gente, falando da questão 13, né, do Livro dos Espíritos, dos atributos de Deus, aí a gente começa a entender, né, que Ele é imaterial, que Ele é justo e bom, soberanamente inclusive, que Ele é eterno, imutável, onipotente e único. Então a minha pequenez, o meu espírito ainda recém-saído da sua criação, não tem como, né, eu enxergá-lo, ou eu fazer uma imagem de Deus. Mas nós somos, né, a sua semelhança. Enfim, aí Kardec vem e dá para nós o seguinte, né, falando ainda de Deus, como a gente deve pensar. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as suas obras, né, a obra da criação. E isso é muito importante, né, porque você começa a entender que o homem jamais poderia criar isso. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então eu não concebo mais o pensamento de que o nada pode criar algo. De onde viemos? Como fomos concebidos? Espiritualmente, eu estou dizendo, não corporalmente. Tem que ter essa inteligência suprema, e ela foi a criadora de tudo. Então
o nada. Nada. Temos uma imagem ali, um nada, um vazio, né? Mas, levando em consideração o que Kardec diz, isso não é o nada. Por quê? O nada não existe, tudo tem a sua criação, um criador, toda criação tem um criador. Eu criei agora esse texto, essa frase, e coloquei ali. Então não dá para se conceber que o nada cria algo, isso é impossível, né? O homem cria muitas coisas, mas a criação divina, ela é surpreendente para todos. Agora vamos começar a entrar um pouco mais, né, na natureza. Olha lá, a Kardec pergunta aos espíritos, né, pode um homem compreender a natureza íntima? Agora eu já não estou falando mais da criação, tá bom? Agora não é mais a criação, não é mais a natureza, não é nada daquilo que Deus criou. Agora nós vamos entrar no Criador. Nós vamos tentar entender um pouco do que está dentro, né, do livro dos Espíritos e dentro da nossa literatura espírita sobre Deus e a nossa relação com Ele. Agora a parte importante do nosso estudo de hoje, né? E aí os Espíritos vêm e falam o seguinte: não, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Se eu agora já mudei a concepção de Deus, né, do Criador que eu lá tinha, lá atrás eu tinha como uma imagem do velhinho, depois ele passa a ser a inteligência suprema, e que eu entendi que existe uma causa, né? Existe um efeito para toda causa. Então Deus criou o mundo, Deus criou, né, o universo, Deus criou tudo, porque falta sentido, né? Existe a falta do sentido em nós seres humanos para conseguir ter essa concepção, ter esse entendimento e ter essa compreensão da natureza íntima de Deus. E é só estudando isso, as nossas relações, que nós vamos conseguir chegar um pouco mais próximo disso. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Então, né, novamente vem os espíritos e dá outra resposta negativa para nós, né? Para Kardec. E ele deixa para a gente, ele fala o seguinte: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E por que Deus faz isso, né? Por que Ele não permite? Porque nós temos sucessões de vidas, e isso para nós, né, mediante a inteligência suprema e a bondade suprema dele, é maravilhoso. Por quê? Porque nós não podemos conhecer, né, a natureza e o princípio das coisas, e muito menos a nossa vida passada, porque nós temos uma evolução a seguir em cima disso, né, desse assunto. É a questão 17 dos livros dos Espíritos. Bom, o que sobra para a gente então? Observa, contempla, vede a obra para que você possa deduzir, adivinhar e propor. O que seria Deus? Olha só, deduzir, adivinhar e propor. É o máximo que os nossos sentidos humanos nos permitem nesse momento. Mas essa energia e essa força divina, ela está dentro de nós. E aí agora a gente passa para uma outra parte aqui. E eu gostaria que vocês agora nesse momento não fechassem os olhos, tá? Abrissem os olhos e os ouvidos. Eu vou passar aqui agora uma música. Eu gosto muito de música e a música às vezes nos toca, né? Eu acredito que essa que eu vou colocar aqui agora, que foi feito por um músico muito famoso aqui, brasileiro. Quando ele disse que ele fez essa música, ele estava na casa de um amigo e tinha um violão do filho do amigo com poucas cordas, e ele teve assim um pensamento, né, iluminou ele. Ele fala até que não foi uma psicografia, evidentemente, mas ele brinca que foi, né, porque Deus e os anjos inspiraram essa música para ele. Então eu queria que vocês ouvissem ela, tem 3 minutinhos, depois a gente vai continuar. Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme.
se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as minhas e as minhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso... Bom, pessoal, eu não vou deixar ela seguir, para não prolongar, mas todo mundo conhece essa música, sabe a essência da música. Ela é uma música que toca os nossos corações, né? E eu peguei esse vídeo, pequeno vídeo, mostrando que eles estão na natureza, né, cantando essa música, e o sentimento que nos leva, que nos traz, né, essa música e esse cenário é um sentimento de paz, de harmonia, de tranquilidade, né? Então, Almir Sater aqui, ele trouxe para a gente, né, nessas palavras, como eu disse, nessa música, nessas letras, que a gente precisa, né, paz para poder florir, né? Chuva para poder florir. E o que é, né, para mim, dentro dessa música, essa chuva, né? Essa energia divina, tá? Porque sem ela a gente não consegue caminhar. Muitos desistem no caminho, porque perdem a essência dessa força, se desligam dela, mas ela está sempre dentro de nós. Continuando os estudos, na questão 244, Kardec pergunta: os espíritos veem Deus? Agora não estou falando mais de espíritos encarnados, tá? Se tiver algum espírito encarnado elevado aqui na plateia, pode ficar à vontade, que eu estou falando agora dos espíritos inferiores, nós, né, presente aqui. Eu me sinto, né, um espírito inferior, acho que todos nós aqui estamos no mesmo nível, né? E os espíritos respondem o seguinte: somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham, que somos nós, né? Essa segunda classificação, né? E Kardec traz nessa classificação dos espíritos na nossa literatura espírita, e aqui eu trouxe só duas, né? Os superiores, que são aqueles que estão num nível bem maior do que nós, e os inferiores. Espíritos superiores e inferiores. Superior é quase puro, né? E para os espíritos superiores é possível, né, sentir e adivinhar a Deus. Sentir é quando Deus se manifesta dentro de nós, e Ele faz isso a todo momento. Só que nós não abrimos os olhos de ver. Muitas vezes nós fechamos. Eu pedi para vocês da música para poder sentir. Eu devia ter deixado correr um pouco mais, mas eu sei que todo mundo conhece a música, né? A gente sente quando a gente está no meio da natureza, quando a gente está num lugar bonito, a gente sente a presença de Deus? Não, a gente vê, né? A criação dele está ali, né? E aquilo faz bem para a gente. Adivinhar é quando, por fatores externos, circunstâncias, né, que acontecem no dia a dia, pessoas que cruzam a nossa vida, Ele age na gente, Ele se revela e Ele interage, mas a gente também tem que perceber isso. E muitos fecham os olhos ao entendimento, fecham os ouvidos às palavras. Então é necessário deduzir que foi Deus, né? Porque se você está ali no momento crítico da sua vida e vem uma palavra amiga que te conforta e te dá um rumo, entenda isso, foi Deus que colocou aquela pessoa maravilhosa na tua vida, e que ela te deu um rumo ao problema que você tinha naquele momento. Ou uma circunstância, de repente você está
indo para algum lugar e você, por algum motivo, esquece algo em casa. Quantos casos assim a gente vê? E aí a pessoa volta, né, para buscar, atrasa a chegada e de repente no meio do caminho sabe que aconteceu alguma tragédia, alguma coisa assim. E aquilo foi Deus operando na nossa vida, operando na vida daquela pessoa. Às vezes a gente perde um trabalho, né, que a gente dá tanta importância para ele, tem que dar mesmo, porque o trabalho é importante, o trabalho também é Deus, é vida. E a gente fica ali mal, aquilo derruba a gente, mas naquele primeiro momento a gente não percebe que Deus trabalhou para a gente, e Ele tirou você de um lugar e te abriu uma porta melhor. E que naquele momento para você não era legal, não era bom, aquela saída que Deus proporcionou para você, estou dando exemplos da vida cotidiana, e que Deus mostrou para você lá num segundo plano, e você estava muito mais feliz, se sentiu melhor, mais ambientado, né? E o sentimento bom tomou o seu pensamento e você entendeu a mensagem. Mas muitos, lembrando, não voltam para trás no pensamento para entender isso. E é importante entender os sinais da espiritualidade divina e de Deus, né? E como que Deus faz isso, né? Bom, os nossos sentidos atuais não nos ajudam em nada, pois Deus não se mostra assim tão fácil. Deus, Ele gosta de brincar com a gente de esconde-esconde. Ele não se mostra para você. É difícil. E a gente tem que ter a percepção disso, né? E essa percepção, Emmanuel trouxe para Chico uma mensagem, né, que está no livro Coragem, e eu vou ler aqui, nós vamos estudar um pouquinho ela. Ela tem tudo a ver com esse assunto. Oração e atenção. Oraste, pediste, porque a gente faz isso a todo momento, a gente ora e pede, né? Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, corrido, família, trabalho, estudo, parente, colega, WhatsApp, Instagram. Agora, né, aumentou a lista, né? A lista está maior agora. E assim a gente fica rodeado de coisas a fazer. E tempo nós não temos, né? Porque o tempo é corrido, né? Para todo mundo. E se a gente não parar e não se asserenar, para a gente entender esses sinais de Deus que Ele manda para a gente perde esse sentimento, a gente perde, né, esse entendimento. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto às indicações do alto. Nada vai vir na nossa vida através de um espetáculo, né, pirotécnico, um show, nada. Não é assim que a divina providência atua nas nossas vidas. Ela vem nas formas simples de acontecimento das nossas vidas, e que a gente tem que prestar muita atenção, né? Olha lá, oração e atenção. Qual ocorre o sol, né? Que através dos seus raios, eu não vou ler ali, através dos seus raios ele chega, né? Ali de longe, ele não precisa estar lá no solo, perto da terra, aqui pertinho, para ele fazer com que os seus raios, né, venham e tragam calor para a gente, ou para as plantas, né, brotarem. Ele não precisa. Então Deus, Ele faz a mesma coisa, através de quê? De milhões de mensageiros que estão entre nós, encarnados e desencarnados, e Ele age através da pessoa, e não é um escolhido, não. Às vezes, aquele que você tem como inimigo, ele te traz uma mensagem através da maldade ou de alguma coisa que ele faz para você, que te ensina, que te tira da zona de conforto, e você levanta e trabalha, sai do seu comodismo, né? E te faz mudar, te faz evoluir, te faz se transformar numa pessoa diferente, num espírito que busca o progresso. Eu não estou falando aqui agora só de espiritualidade, eu estou falando também de vida material. A gente precisa disso, porque o nosso corpo, ele busca o quê? Ele busca
o conforto, né? Comer e descansar. Isso é o que o corpo pede, não é isso? O corpo pede para a gente comer e descansar, ou não é? Ou ele pede para a gente sair correndo, fazendo exercício 24 horas por dia e trabalhar 24 horas por dia? Não, é o contrário. O corpo ele pede isso, tá? E se a gente escutar o nosso corpo, nós vamos ficar o quê? Acomodado, preguiçoso. E assim é com a espiritualidade. Então, aqui, né, na casa espírita, a gente vem para trabalhar. E a espiritualidade, né, no pós-vida, para quem já viu o livro, já leu o livro ou viu o filme de André Luiz, né, Nosso Lar, entende bem o que eu estou falando, né? Para quem acha que isso aqui é só descanso e brincadeira e festa, não é, e todo mundo sabe disso. Então a gente tem que buscar isso, e Deus é essa energia, Deus é essa força que está dentro de nós, mas as percepções são vagas no nosso mundo. Infelizmente, grande parte da humanidade não abre os olhos para ver e não escuta com os ouvidos de ouvir. Ora e pede. Em seguida, preste atenção. O que ele está dizendo? O que Emmanuel está dizendo para Chico? Preste atenção, não se acomode, fique atento, observe, analise, acerena-te, como ele disse lá atrás no outro parágrafo, para que você entenda o que a espiritualidade está te trazendo agora, e daqui a pouco, e daqui mais um pouco, porque ela não para, e Deus age interna e externamente em nós, né? Em muitas das circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, né, porque às vezes são petições, né, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração para o cérebro e do cérebro para o coração. Então nós estamos falando de duas coisas aqui. Nós estamos falando de intelecto, onde a gente estuda para conhecer, que é isso que a gente está fazendo aqui, e de sentimento. Nos falta sentido para entender Deus, mas não nos falta sentimento para sentir que nós estamos tendo essa força íntima de Deus em nós. Quer ver? Como que a gente reage quando a gente vê um ato de extrema caridade, onde você vê uma pessoa que estava precisando de algo, e você vê alguém, ou você mesmo vai lá e ajuda, e você vê um sorriso maravilhoso numa família inteira. Não há ser humano, por mais arraigado que esteja e longe da divindade suprema, que não sinta algo dentro do seu coração. Os mais duros às vezes se fecham e não demonstram o seu sentimento, mas que sente. Então Deus, ele vai fazer isso, e nós temos esses dois caminhos, né? Sempre Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pessoas que encontram que você nem conhece. Às vezes você conversa com uma pessoa, ela te fala algo e aquilo te ilumina o pensamento, né? Pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. Como que a gente faz um esclarecimento da minha casa de fé? Lembra que eu era um menino, que Deus era aquela imagem, depois eu passei para um jovem, que mais ou menos eu comecei a pensar em Deus de outra forma. Aí fui chamado para a casa espírita, né, por problemas que eu tive, e ali comecei a entender um pouco mais. Então a minha casa de fé, ela começou a ter uma mudança. Eu comecei a fazer uma reforma na minha casa de fé. Podemos chamar de reforma íntima, tá? A reforma íntima. Depois em outro fórum vocês vão estudar isso junto com a gente. E é ali, a minha casa de fé, ela tem que ter reforma. Eu não posso deixar ela empoeirada, cheia de teia de aranhas, com rachaduras e trincas, caindo tudo. Eu tenho que fazer uma reforma nela. E essa reforma
Eu tenho que escolher o meu caminho, mas Deus está me dando sinais, como me deu quando me trouxe para a casa espírita. No diálogo com a pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, né? Aquela pessoa que às vezes você confia, mas ela pode te trair também, não pode? Né? Calma que nós vamos falar um pouquinho do lado ruim também, e que o lado ruim também nos ensina muita coisa. Nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, a natureza também te traz, né? Ou não? Vamos dar um exemplo? O meu corpo, né? Se eu cuido dele, de repente eu sinto algo de ruim, é a natureza me dizendo: olha, tem algo errado com você. Ainda mais agora, nesse período que nós estamos vivendo, né? A gente pega uma gripinha lá, alguma coisa, já acha que é a Covid, né? Ah, estou morrendo já, né? Agora todo mundo está assim, né? E é natural e que isso aconteça, né? Também é algo que veio para nos ensinar muito, né? Principalmente que a gente tem que ter uma vida mais familiar, não é isso? A doença não trouxe a gente para dentro de casa? A gente teve uma convivência mais familiar por um tempo aí, agora está liberando, está voltando, nós estamos aqui, uma bênção estar aqui, né? Nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento. Que ideias são essas? Que ideias são essas? De repente eu estou ali, né, eu tenho algo que me ilumina o meu pensamento, e de repente eu junto um grupo aqui, vamos fazer um trabalho de caridade, e aquilo muda algumas pessoas, porque leva aqueles que não tiveram ainda a sua chance, né, de fazer essa reforma na sua casa de fé, a começar a enxergar diferentemente Deus e como Ele age na nossa vida, né? E isso é uma realidade, tá? Isso acontece. A te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. Eu acabei de falar agora, né? Dei um exemplo que a gente pode fazer aqui, mas esse bem eterno é Deus, e Ele acende essa chama no seu coração a todo momento, e a gente acaba aqui parando nossa vida para coisas fúteis, né? Então é imperativo que tenhamos atenção, mas só atenção não, só atenção não basta. Nós temos que ter ação para perceber os sinais do alto. Eu tentei pôr uma imagem aí que mostra, né, essa ação. Quantas pessoas, né, se isolam, não precisa de Covid, se isolam lá nos seus quartos, nas suas casas, e não querem ter uma vida coletiva? Como eu vou exercitar a minha chama divina se eu não tenho uma vida coletiva? É um prazer imenso estar aqui agora com vocês falando, olhando vocês aqui. E se tiver algum espírito elevado, que por favor me perdoe, mas aqui vos fala um espírito inferior. E essa inferioridade é somente uma passagem da minha vida, porque a minha busca é um dia me tornar um espírito superior de Deus, com Deus, né? Através dos ensinamentos de Jesus. Sou perfeito? Não, ninguém é, eu também não sou. Mas enfim, eu não posso ficar sem ação, sem buscar trabalhar no bem. Desenvolva a sensibilidade emocional para captar as respostas de Deus, essa sensibilidade que a gente acabou de falar aqui agora. Desenvolva isso com o seu amigo, com o seu companheiro ou companheira, com seus filhos, de alguma forma. Às vezes é difícil porque as pessoas trancam as portas para nós, mas é importante que nós não tranquemos a nossa porta para os outros. Busca, vai através do carinho e do amor, né? A sensibilidade emocional e espiritual. Porém, você está preparado para aceitar o não de Deus? Isso é importante, porque muitas vezes esse não virá num projeto de vida, num relacionamento, às vezes num relacionamento social. Às vezes você vai para um lugar e você não é aceito, mas a persistência dessa chama divina tem que crescer e crescer e crescer. Chico não desistiu de nada perante aos obstáculos, né, que ele teve. Não foram pequenos, foram gigantescos, e ele conseguiu sobrepor todos com Deus,
né? Ele tinha Emmanuel, é claro, ali era a missão dele, né? Trazer para nós tudo isso, e foi muito bem feito. Bom, enfim, recordemos o Divino Mestre Jesus, né? E estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Você ora e Ele te escuta, mas às vezes Ele não te dá aquilo que a gente pede, porque não é para nós o melhor naquele momento. Ele sabe das nossas necessidades. É imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos. Lembra que a gente tem que asserenar-se, fazer silêncio, parar um pouquinho, pensar. Hoje a vida cotidiana tira a gente disso. É difícil você parar ali um momento no seu trabalho. Às vezes você vai ser até criticado, não que eu fui, nunca fui, mas ou em casa, para você parar e pensar: como está a minha vida? Não estou falando da vida material, estou falando da espiritual. Como está a minha vida, minha casa de fé? Como está? E aí você começa a raciocinar e ver que a gente tem que recordar como eu estava no passado, né? Antes de eu ter o chamado, eu vejo que a minha vida estava muito ruim, e espiritual, tá bom? A material, ela se equilibra também. A espiritual equilibra tudo, porque Deus está nessa vida espiritual, é Ele que comanda isso. E se eu tenho o sentido, né? Se eu tivesse, na realidade, não, se eu tivesse o sentido de ver Deus, seria muito mais fácil. Mas não, Ele se esconde atrás de circunstâncias, pessoas e tudo mais, como disse o texto. Esquecendo exigências e desejos, muito importante também. Eu não tenho que exigir nada de Deus, nada. Ele já me deu a coisa principal, que é a vida. É a oportunidade de eu estar aqui presente com vocês, estudando, trabalhando, vivendo, colocando em prática, né, o pouco amor que eu tenho, né, porque ainda eu sou inferior, mas eu tenho, e eu não vou deixar esse amor ficar pequeno, eu vou aumentar ele, eu vou trabalhar para isso, eu tenho que ter ação para isso, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, quase sempre ou sempre são em nosso favor. Às vezes a gente escuta aquela vozinha, né, do mal, né? Pode ser do encarnado ou desencarnado, e a gente acaba atendendo ela, mas as do alto são sempre a nosso favor, mesmo que não atenda os nossos pedidos, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós, ainda de Emmanuel. E por fim, né, a gente tem que entender que toda essa trajetória que a gente acabou de estudar aqui, eu coloquei aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, diz o seguinte para nós: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, ela não está falando de vida material, tá? Tudo transcorre normalmente, e se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Meus irmãos, o que eu quero dizer, meus companheiros, né, meus companheiros de estudo, eu quero dizer o seguinte, que essa centelha divina é tudo para nós, e é importante saber que Deus está em nós, Ele age internamente em nós, como eu disse, no nosso sentimento, e externamente através dos fatores, mas abram os olhos para perceber isso, porque Ele vai se esconder, e Ele vai aparecer quando você começar a enxergar isso. Agora abra a sua mente, os seus olhos espirituais, deixe Ele aparecer para vocês, não materialmente, porque Ele não é material, mas Ele traz para você a existência dEle, mostrando a cada momento, na natureza, no cosmos, nos companheiros, de tudo isso que a gente falou, porque é isso que importa para a gente. E Joana de Ângeles acaba ali encerrando para nós, para que a gente confie nessa força que há em nós, que é Deus. Eu gostaria de agradecer vocês, eu não queria prolongar mais, já deu o nosso tempo. Eu não sei se eu consegui transmitir para vocês a mensagem, mas eu gostaria que vocês fossem para casa hoje e parassem um minuto e pensassem em quem vocês foram desde a essência da infância até o presente momento,
E se você estiver num momento ruim da sua vida, escute, observe, procure, peça a Deus, ore e peça, que Ele vai trazer para vocês e para nós o caminho da solução de todos os nossos problemas. Que Deus abençoe a todos e que a espiritualidade possa acompanhá-los até as vossas casas. Muito obrigado. Som. Então vamos, sempre lembrando de tomar água magnetizada depois da oração, tá? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando a nossa mente, vamos agradecendo a mais um dia aqui no André Luiz, a mais um domingo, recebendo esses ensinamentos, que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, que nós consigamos nessa caminhada espiritual infinita nos tornarmos cada vez melhores, nos tornarmos pessoas mais amorosas, com todos que nos cercam, com todos que estão junto nessa jornada que nós estamos atravessando aqui encarnados. Então, dito isso, sempre felizes por estarmos aqui, sempre agradecendo vocês por terem vindo. Vamos fazendo uma oração do Pai Nosso para encerrar a noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja.